E aí, vamos reagir aqui a mais um vídeo do Cogos. Eu falo mais um porque eu já reagi a vários vídeos dele. Alguns são privados, eu desprivei um antigo. Esse aqui eu já reagi já, mas como faz muito tempo, eu não quero só desprivar porque não teve tanta view. Eu desprivei o outro porque teve. E aí eu reargumento as coisas que eu devo ter falado, eu nem lembro o que que é. Eu só sei que aqui ele tá defendendo o fundamentalismo cristão. Então vamos ver aí. Acho que vai ser de boa. Não porque ele vai falar O alguma que é coisa uma boa, mas é sociedade porque é cristã? fácil de contra-argumentar contra fundamentalismo. Uma sociedade cristã é aquela onde todas as coisas são ordenadas à finalidade da salvação das almas em Cristo. Então, uma sociedade cristã, ela vai negar qualquer solução que vá contra os dogmas morais da Igreja Católica. Que são quais? Por exemplo, né? Vamos supor que um cientista proponha solucionar uma certa emergência médica ali através do uso de embriões. Não, vamos produzir embriões in vitro e aí nós sacrificamos esses embriões e resolvemos tal problema. A sociedade cristã não vai impedir o desenvolvimento da ciência, mas ela vai impor certos limites morais. Então você assassinar embriões para isso é imoral, tá vetado. Bom, tá. Tá começando se algum cientista propor, isso já é feito, tá? Lembra daquela treta do Olavo falando sobre a Pepsi usar fetos abortados pra adoçar o refrigerante? Então, basicamente é isso aí. Só que não tem feto, quando você bebe uma Pepsi não tem feto, e eu não vou explicar porque vai ter uma explicação científica. Eu indico o Pirula. O Pirula explicou muito bem esse tema. Eles usam lá as células para desenvolver o adoçante. E é de um feto. Ele explica lá a cultura de células, coisa científica que eu não manjo. Mas enfim, isso já é feito. E pelo que o Pirula explica, você criar esse tipo de coisa, essas coisas assim, é como você arrancar um pedaço de pele e cultivar as células a partir disso. E falando sobre cultivar embriões, cara, o que eu fico impressionado é como que os anarcapitalistas, justnaturalistas e tudo mais, não que o justnaturalismo seja errado, tá? Porque ele pode ser anarquista também, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas esse tipo de justnaturalista, eles tratam um espermatozoide, ou os que não são tão radicais, eles tratam um zigoto como se fosse um ser humano. Sendo que não é. Não é. É uma vida? Lógico que é uma vida. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Muita coisa é vida. Bactéria é vida. Agora, um indivíduo humano não é simplesmente um espermatozoide, sabe? Um zigoto, um embrião pequeno. Isso, sabe? Eu acho que a discussão do aborto tem que ir muito para um lado, por exemplo, de onde que tá o feto ali de verdade. E para a ciência, por exemplo, você coloca um feto, não tem nada, não tem, é uma vida ali que ainda não se desenvolveu como humana, não tem um raciocínio como nós, não, não tem a ciência no nosso nível, comparado a um animal. E se isso desenvolver a ciência, por que não deve ser feito? Então sim, isso é uma trava na ciência. Ninguém tá pedindo para que assassine pessoas, assassine bebês para isso. Feto, cara. Embrião. Ah, mas eu quero ter aqui um gueto de outra religião, sei lá, um gueto hindu, budista, judeu. Beleza. Com quanto que você não tem aborto aí dentro, por exemplo, beleza. Então é uma sociedade que não permite a violação de certos dogmas morais. Não sei o quanto que é beleza Que não isso aí são não, todos. viu, cara? Não sei o quanto que é beleza isso aí não. Porque pra falar é muito fácil. Pra falar é muito fácil. Por exemplo, eu particularmente defendo a liberação das drogas. E o uso de drogas é imoral. Só que proibir o uso de drogas vai gerar problemas sociais, criminalidade, vícios. Vai separar os meios de curar os viciados. Como os viciados vão acabar lidando com traficante, com bandido, eles vão ficar fora do alcance das redes de apoio. Então, a guerra contra as drogas, ela causa muitos problemas. Então, embora o uso de drogas seja imoral, ele faz parte daquelas coisas que não devem ser proibidas. Porque a proibição é ainda pior. Mas não muda o fato de que usar drogas é um pecado, por exemplo. Mas a sociedade cristã, ela não tá aí para proibir todos os pecados. Ela não tá aí para proibir a fornicação, proibir a prostituição, proibir as drogas. Ela tá lá para proibir aquilo que se for liberado vai causar um dano ou material, ou moral, ou espiritual tão grande que a sociedade não subsistiria. Mas ela não acaba se tornando aquele grande estado comunista que decide o que é moral e o que é imoral, o que vai causar consequência ruim para sua alma, e não é liberdade minha de escolher o que eu vou fazer ou não. Você não tem
liberdade, por exemplo, de me roubar, certo? Uhum. Porque isso não nos torna livres. Isso te torna até mais escravo, porque você abre um precedente para alguém ainda mais forte vir e te roubar. Então, existe uma lei natural que determina o que é próprio para o ser humano. Então, um engenheiro aeronáutico, por exemplo, ele não é mais livre se ele puder projetar um avião do jeito que ele quiser. Porque esse avião não vai voar. Ou pior, ele vai voar e vai cair com todo mundo dentro. Então, um engenheiro, ele vai construir um avião adequado para sua função de voar e transportar passageiros com segurança, se ele obedecer às leis da aerodinâmica, por exemplo. Porque aquilo é próprio do avião. Da mesma forma, é próprio para o homem seguir certas leis naturais que são saudáveis para nossa alma. Isso aí. Calma, cara. Calma no seu cu. Isso aí é bem anarquista mesmo se você. De novo, cara. É que nem aquele negócio. Você pode usar coisas boas, metáforas boas, analogias boas, conceitos bons, tá falando longe do microfone. Tudo isso da forma errada. Eles usam o justnaturalismo da forma errada. Mas o justnaturalismo é bom. Pelo seguinte, lendo o livro. Caralho. Tá aqui. Comecei agora a ler o do Grandes Escritos Anarquistas. Não me lembro do autor. São vários textos. Na introdução histórica, o cara já tá falando sobre o justnaturalismo. Como que eu não lembro também qual autor que citou, mas eu sei que é tipo uma coisa. Que toda sociedade que o homem sair da sua natureza, toda espécie, na real, que negar a sua natureza, que tentar sair do que é o seu papel natural, vai acabar em caos, vai acabar em desordem. E aqui a ordem é a gente seguir o que é o nosso natural, a nossa natureza. Então, isso faz sentido. Mas a nossa natureza não é o cristianismo. Isso quer dizer que o cristianismo é antinatural? Não, mas ele só não é a nossa natureza. Por que não é? Porque a maior parte da sociedade humana, da maior parte da história humana, isso não fez parte da nossa sociedade. E essas regras morais não estiveram lá. Algumas sim, mas não todas. E as que estão no cristianismo não estão porque o cristianismo criou. O cristianismo herdou de outras religiões e outras culturas. Então, não é natural. O cristianismo não é algo natural. Mas não que seja totalmente errado, velho. Tipo, você pode... Tem como... Cristianismo dogmático cara. Não, desculpa, eu não tenho o que falar. Uhum. E seguir essas leis é a verdadeira liberdade, porque essas leis são barreiras de contenção para evitar o nosso decaimento. Então, é próprio, é adequado ao homem que se proíba o roubo, o assassinato, o desordenamento moral, a fraude. Não. Então, a sociedade... O desordenamento moral não tem que ser proibido. De cristã, ela tem que fazer valer essas leis na prática. Como? Não significa que ela vai proibir todos os vícios, porque o Estado não pode substituir a virtude da alma involuntariamente seguir as leis de Deus. Mas quando certos vícios, por exemplo, os vícios criminosos são liberados, aí a sociedade perde a sua capacidade de se sustentar porque ela entra em desordem. Ela vira um caos. Não é mais uma questão do homem errar e aprender com os próprios erros. É uma questão de que uma sociedade que permite o aborto, o assassinato, o estupro, a fraude, ela não tem perspectiva. Cara, de novo colocando o aborto na mesma categoria de umas coisas que não entra. E é engraçado. Porque isso aqui é uma coisa do anarcapitalismo do Brasil, velho. Esse negócio de aborto. Se não me engano, Milei também pegou. Mas... os caras da escola austríaca apoiam aborto, viu? Mano, o Rothbard, ele apoia que você pode matar o seu bebê de fome. Não vai apoiar aborto. Então o Rothbard apoia aborto, o Hoppe também, que é o principal aí da ética hoppiana, obviamente, né, de propriedade e tudo mais. Apoia aborto. Mas aí chega aqui o Cogos, o Fuller, não lembro se o Porto, não lembro do Ideias Boçais, mas eu acho que eles também são contra. É um bagulho, sei lá, velho, porque isso é uma coisa muito do Brasil aqui. Os próprios autores que eles leem não apoiam isso, sabe? Porque De continuar viva para aprender com os próprios erros. Ela está se destruindo. Ela está se destruindo porque ela está permitindo que a condição humana se torne inviável. Você considera essas leis morais equivalentes a uma lei física, por exemplo? A lei da gravidade é tão real quanto uma lei moral? A lei moral é até mais real, né? Porque a lei da gravidade, ela segue daquilo que
Deus quis pro universo para cumprir um preceito moral. Então, as leis da física foram criadas por Deus. Seguem de uma vontade, podemos dizer assim, uma vontade acidental de Deus. Ele estabeleceu os parâmetros físicos no universo porque ele achou que seria o melhor. E é. Agora, a lei moral, não. A lei moral, ela segue necessariamente do ser divino. Todas as leis morais são no sentido de preservação do ser. Então, a ideia, por exemplo, do filho respeitar o pai segue do fato de que ele está respeitando quem lhe deu a vida, quem lhe deu o ser corpóreo. Tá, mas só falando dessa lei, por exemplo, mas e o caso de pais e mães abusivos? Como é que você faz? Tem que honrar o pai e mãe mesmo se o cara, tá ligado? Tipo, tem pessoas que são péssimos pais. Espancam os filhos e torturam os filhos psicologicamente. E várias outras coisas. Isso tem que ser honrado também? Coisas, pensa, essa moral fixa, sabe? É muito complicado. A instituição do casamento significa o respeito a uma fidelidade que é a mesma fidelidade que o homem tem que ter com Deus. Sim, mas por exemplo, o casamento. Esses são todos negócios de trocas voluntárias. E se eu quiser fazer um acordo voluntário com uma mulher de que a gente vai ter um casamento com 5 pessoas? Ou uma regra voluntária de um casamento entre 2 homens ou 2 mulheres? É só relações voluntárias. Mas vai falar que é pecado. Quem que eu tô agredindo? Se uma pessoa se casa com uma pessoa do mesmo sexo, quem que ela tá agredindo? Quem que ela está ferindo? Seja no sentido da ética libertária, seja no sentido moral. Quem que ela tá machucando? O que é imoral? Eu não entendo a moralidade quando você não machuca ninguém, você não fere ninguém, você tá errado. Essa moralidade, ela é um atraso. Eu tenho um vídeo aqui também, como o moralismo atrasa a sociedade, que lá eu devo explicar isso melhor, não lembro exatamente, mas com certeza eu falei algo nesse sentido. A lei moral, ela segue diretamente dessa lógica do ser divino. Já as leis da física, elas são, digamos assim, positivadas por Deus, que não é poderia ser outra. Sei lá, a constante, sei lá, a força nuclear forte ou a força nuclear fraca poderia ter outro valor, se Deus quisesse. Sim. Mas as leis morais, não. É muito bom. As leis morais... O Cogos, ele sempre tenta pagar de inteligente, que sabe de um monte de assuntos. Ele poderia, tipo, falar uma lei da física, ele poderia falar gravidade, que todo mundo sabe. Mas não, ele quer citar constante, o bagulho da sei lá o quê. Porra, cara, pra quê? Esses caras ficam querendo pagar de inteligente, sabe? Cita logo aí a porra da gravidade, que é o que todo mundo sabe, sabe? E também quando ele vai falar. Sempre que ele vai falar. Isso é uma tática que eles copiam muito do Olavo. Porque o Olavo ficava citando muito nome, citando essas coisas pra parecer inteligente, sabe? Parecer culto. Coisas nesse sentido. Então sei lá, cara. Quem fica tentando tem que fingir é porque não é, né? Morais tem que ser essas necessariamente. A minha pergunta foi no sentido de que ela existe tanto quanto a lei física. Eu entendi a diferença que você fez, mas ela poderia se chegar num cálculo para enxergar essa lei moral com números. Sim, eu tenho uma coisa que eu ainda vou falar, mas eu não sei se o Petri vai perguntar, porque pra mim é uma pergunta que tá muito na cara, mas ele não fez ainda, né? Se ele não fizer, eu vou falar, que é sobre como que essas regras são aplicadas. Mas enfim. Viajando a maionese aqui, ela existe intrinsecamente à existência. É que assim, a maneira do homem aprender essas leis não é a mesma das leis físicas. As leis da física seria por experimentação. Sim. E as leis morais são aprendidas pela intelecção. Uhum. Mas sim, elas são tão objetivas quanto. E quem que descobre essas leis morais? Então, a lei moral, ela é descoberta no sentido prático pelo que o Aristóteles falava da frônesis, né? A sabedoria prática. O homem é capaz de... O cristianismo tão não é natural que ele tá citando um filósofo pagão. Pagão ou ele era ateu? Não sei. Ou pagão ou ateu. Cristão ele não era. Eu sei que tinha um maluco lá o Sócrates, que era ateu. Ateu não, ele não acreditava muito nos deuses. Ela é descoberta no sentido prático pelo que o Aristóteles falava da frônesis, né? A sabedoria prática. O homem é capaz de, pela sua sensibilidade, pela sua prudência, saber que aquilo lhe convém. Então, na prática, o que eu devo fazer hoje, ao sair daqui? Eu devo, sei lá, trabalhar, estudar, fazer exercício, fazer caridade.
Eu devo Bom, eu acho brigar. que no seu caso você deveria ir numa rua bem movimentada aí de São Paulo, esperar passar um ônibus em alta velocidade e pular na frente. Tô brincando, é piada, brincando. Com o cara que me fechou no trânsito. O que a lei moral vai me dizer para aquela situação específica? Então, aí não existe uma fórmula matemática para isso. É a minha prudência. Então é Ué, uma coisa mas que o homem vai então não é objetivo, porra. Então não é objetivo. sentindo na alma dele. Mas isso aí não acaba igualando todo mundo? Você tá prevendo que todo ser humano vai chegar na mesma conclusão ao longo das suas experiências. E você tá ignorando que as pessoas são bem diferentes, elas podem aprender coisas diferentes a partir da mesma experiência, não? Podem. Por isso que Tanto podem. E tem muita gente que seguindo esse negócio de intuição, né? Realmente, cara, eu acho que assim, a gente tem que seguir a intuição e tudo mais, mas tem que racionalizar um pouco também. E muita parte da intuição vem de pânico moral cristão e coisas nesse sentido. E mesmo assim, cara, tem muitas pessoas que quando você deixa, por exemplo, que a maior parte das pessoas acaba crescendo cristã e deixa de ser com o tempo. Ou pelo menos deixa de ser ortodoxo. Ortodoxo não, é dogmático. Então, tem isso. Agora, tipo. Ah, tá. E quando a pessoa muda isso, ela não sente mais aquela coisa. Então, tipo, porra, eu cometo uma pá de pecado. Eu não sinto fazendo nada de errado. Eu, inclusive, fazendo coisas que não são pecado, às vezes eu sinto essa sensação, essa intuição, assim, de não fazer. É... Então, é uma coisa também que a intuição, ela não é algo, tipo, não. Todo mundo tá presetado pra sentir que isso é errado. Não tá. A gente não tá acertado na mesma moralidade. Tanto que existem psicopatas, sociopatas e pessoas que têm, por exemplo, prazer em ver outras pessoas sofrerem, coisas assim. E vão gostar e vão querer fazer, e foda-se, não vão sentir que estão fazendo nada de errado. Então, isso é muito subjetivo de cada indivíduo. Não dá pra você fazer uma média disso, sabe? as pessoas podem chegar a conclusões práticas diferentes para determinadas situações, partindo das mesmas premissas morais gerais. Só que elas têm que ficar dentro de um certo intervalo de prudência, que é a prudência do governante. A deliberação que Santo Tomás de Aquino falava sobre o governante, né? Então, talvez o governante queira estabelecer, por Cara, o exemplo, cara é o anarquista defendendo o governante, olha só. que uma certa doutrina, por exemplo, para a fronteira de uma terra com a outra. Ah, uma terra agrícola vai ser delimitada para cá ou para cá, sei lá, tantos metros. Isso faz parte da deliberação do governante. Agora, se ele simplesmente Que delimitar governante? as terras de dois proprietários de forma a prejudicar o outro, de forma a roubar as terras do outro, então ele está sendo um mau governante, O cara imoral. tá defendendo um rei? Essa coisa de rei. Delimitar terra, assim? Como assim, cara? Agora, dentro de um certo intervalo, 3 metros para cá, 3 metros para lá, faz parte dessa deliberação, faz parte da nossa própria limitação, faz parte desse exercício de buscar a verdade sendo limitados, né? Caralho, o Não é Petri isso que não vai ferra com a meter. O sociedade. Petri é um ótimo entrevistador, mas ele não vai meter essa pergunta. O que ferra com a sociedade é não partir das premissas morais gerais. Ok. Bom, beleza, ele não meteu a pergunta, mas enfim. Falando sobre o assunto, qual que é o maior problema disso tudo? O maior problema disso tudo é justamente como que isso vai ser aplicado. E, por exemplo, se você só condenar e falar, eu acho que a sociedade deveria seguir essas coisas assim. Foda-se, tá ligado? Ninguém vai seguir. Pô, a gente já poderia estar fazendo isso agora, não tem nada que impedisse isso. Diferente do que pregam, o cristianismo não é perseguido pela lei, muito pelo contrário. Então, era só fazer. Mas as pessoas não fazem. Por quê? É uma religião, desculpa, cara, mas que tá muito presa ao passado. E, pelo menos a parte dogmática. Por que eu falo isso? Se você for seguir as leis, os fundamentos, as coisas, o que tá escrito, vai desbarrar em um monte de coisa que não faz sentido. Um monte de coisa. Agora, só seguir, tipo, porra, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em santo, acredito em sei lá o quê. Isso me faz bem, eu acho que isso ajuda eu a viver. Eu acredito que Deus é justiça e amor e a gente faz essas coisas. Não sei, beleza. Fechado com você também. Pô, caralho, a câmera tremeu. Agora, o problema é você querer essas leis e um monte de coisa e tudo mais, e que categorizar e julgar o que é pecado e o que não é. Por que eu falo de tudo? Ah, mas você tá tendo tipo um pânico moral cristão, só que ao contrário. Não é. Porque o Cocos mesmo tem vídeo, isso aí é uma coisa que eu posso reagir de volta também.
Tem vídeo dele que ele fala que tem que matar esquerdista. Eu não estou brincando. Você pode pesquisar. Ele diz que tem que se exterminar, se não me engano, exterminar o inimigo. E aí ele diz, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, porque ele não pode dizer isso totalmente. Tem um vídeo dele ali que eu quase reagi também esses dias, que é ele falando que a Inquisição tinha que voltar. É... Tipo, porra, ligado? Tem vídeo dele que ele fala que, tipo, se você tiver... Por exemplo, se você tiver com... o exemplo era um balão que desrespeite Jesus Cristo no meio da rua, tipo um balão, aquele gigante de protesto. Você tem direito de ir lá e furar o balão do cara, mesmo que seja propriedade do cara. Eu, tipo, quanto que esse outro culto é permitido? Se for um satanista, ele pode? Se for um bruxo, ele pode? Um grupo de bruxaria, pode? Fazer os rituais, celebrar os sabás? Não sei, cara. Eu acredito que ele não vai, não acredito, não deva defender que isso seja feito. Mesmo que ele diga que ele faz, mesmo que aqui ele tá dizendo, se foi há 6 meses atrás, mesmo que ele diga isso há 6 meses, é... não é a prática, não é a prática. Não é a prática dele, não é a prática do que ele defende no dia a dia e do que ele realmente prega. Então, prestem muita atenção com esse discurso. E é isso, cara. Eu jurava que ele fazia essa pergunta, mas ele não fez. De toda forma, tudo bem. É isso. Falou e. Deixa o seu like. Comentários são muito importantes. Tô muito feliz aí. Sempre vou falar que eu tô feliz porque estão comentando isso. Porra, pra mim é muito foda. E se inscreve e se você puder compartilhar também. É isso aí, falou. A câmera é sempre a 2 FPS por milênio, que nenhum inscrito aí falou. Mas é isso, mano. Falou e tchau.